Olá, sejam bem-vindos ao Filos Umbanda, o seu novo canal de despertar consciencial e intelectual dentro da proposta do ser espiritualista. Ser espiritualista, mas que com certeza encontra na Umbanda um caminho onde consegue se conectar com a própria essência. Nós estamos de volta e esse é o nosso segundo episódio aqui no Filos Umbanda, dentro do canal Instituto Cultural Marambaia, fundamentados no amor. O tema de hoje é Umbanda sem mácula. Então vamos direto ao tema, sem delongas e sem rodeios, porque nós temos muito para conversar. Solta a vinheta! É muito bom saber que apesar de tudo que vem acontecendo no mundo, ainda temos a nossa fé como um ponto forte para permanecer de pé diante das dificuldades. Temos na nossa fé um ponto de apoio para superar as adversidades da vida, os dissabores que muitas vezes provamos a contragosto, mas que são tão importantes para a nossa caminhada. O tempo ensina que o sofrimento não deve ser encarado apenas como algo ruim na nossa existência, como algo ruim enquanto estamos encarnados. Ele também pode ser compreendido como uma porta aberta diante dos nossos pontos fracos, diante daquilo que devemos aprender a fortalecer. Quantos de nós não questionamos a nossa existência durante um período de sofrimento? E são tantas as razões que encontramos e que nos levam aos labirintos do autoconhecimento, nos levam a refletir sobre os nossos comportamentos e atitudes no decorrer da nossa vida. Isso tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito dos relacionamentos afetivos, amorosos, na família, no nosso trabalho, no nosso ciclo social de amizades. Parece até meio clichê dizer que tudo é cíclico e que o nosso corpo físico é perecível ao tempo. No entanto, nosso espírito continua o seu trabalho evolutivo após a passagem da vida para a morte. Aquele que tem consciência da própria existência já faz uma baita diferença dentro da espécie humana. É claro que nós não somos uma mentira e que cada um de nós estamos escrevendo aí a nossa história. No entanto, algumas histórias vão passar por uma existência como se nunca tivesse existido. Por que eu digo isso? Porque as histórias que vão impactar a humanidade, essas trarão uma verdade que não é perecível ao tempo. Não foi assim com Mahatma Gandhi, Buda, Jesus? Todos aqueles que manifestaram uma verdade que não é perecível ao tempo, não transcenderam as nossas limitações imaginárias? Mas tudo isso e toda essa introdução foi só para te convidar a pensar um pouco e entender o motivo pelo qual nós, umbandistas, buscamos na Umbanda a nossa evolução espiritual. E sim, este é um viés de filosofia religiosa. Por que não? Filosofia umbandista. Nossa, Samuel, filosofia umbandista? Sim, filosofia religiosa umbandista. Porque me faz pensar sobre a minha vida na religião e sobre a religião na minha vida. Eu sei que lendo textos
pela internet, muitas vezes as pessoas não compreendem. Interpretação de texto realmente é algo difícil, mesmo nos dias atuais. E assim também é com a vida, com o tempo. Eu entendo que leva um tempo para a gente depurar algumas lições sobre a vida. No entanto, quando o assunto é religião, até a gente compreender o que é fé, do nosso olhar individualizado, leva um tempo. É quando a gente aceita as diferenças que a gente percebe que existem outras formas de se praticar a fé, tanto além da Umbanda, quanto além da diversidade dentro da própria Umbanda. Eu tenho por mim que a fé que edifica não é aquela seguida pelos manuais religiosos, não segue regras. E esse é um fator profundo a ser pensado. Veja só, a fé prática é aquela que acredita no imponderável. É aquela que, mesmo sem saber ou sem compreender as atuações divinas, ajoelha para ver o céu abrir. A história da Umbanda está sendo escrita, mas o contexto atual tem trazido algo bem interessante. O advento da internet, a expansão da informação, aquela fé persuasiva. A minha é a certa, a sua está errada. Onde surgem embates, debates sobre aquilo que é certo e errado dentro da liturgia, dentro dos rituais. Sim, existe tudo isso no contexto atual, mas a essência da Umbanda é a simplicidade. E agora, com todo respeito aos que vieram antes e aos decanos, creio que nenhum deles entraram em debate a respeito da premissa da Umbanda, que é a simplicidade. Em um momento onde todo mundo pode consultar o Google, surgem novos cientistas da religião. Gente que está analisando a religião de fora para dentro, sem ter um transe, sem ter uma experiência mística. Será que eles vão saber discorrer sobre aquilo que ainda não viveram? Ou vão discorrer sobre o animismo, a mistificação? Quem vive a religião de fora para dentro só sabe falar sobre especulações, mas não viveu, não vivenciou. Ainda que a pessoa use de bom senso, se não teve o experimento místico, o contato ancestral, é só especulação. Religião não segue via onde tudo tem que ter um sentido para ter razão. Mas ela segue uma via onde a razão movimenta a fé. E movimenta a fé para uma determinada questão da vida. Gente, a Umbanda não trará uma verdade absoluta. E nenhuma outra religião vai trazer uma verdade absoluta. A Umbanda está buscando sim a sua evolução, o seu aprofundamento. Como toda religião continua buscando o seu aprimoramento e a sua evolução espiritual. Vamos entender que somos seres individuais, compondo um coletivo. E enquanto não respeitamos as diferenças, não compreendemos que liberdade também é seguir em frente, sem se preocupar com o caldeirão do vizinho. Existem muitos comportamentos do umbandista que tentam macular a religião, mas eu escolhi apenas 10 para que a gente possa compreender que a Umbanda não está maculada, e sim o umbandista que se pune, se mancha, se suja
reclama, até desistir da sua própria fé, porque alimentou em si mesmo o negativo, o pessimismo, olhou demais para a direção contrária do seu objetivo, da sua evolução espiritual. Perdeu tempo com especulações, ao invés de dar força para sua própria caminhada espiritual. Então vamos lá nessas 10 máculas. A primeira mácula do umbandista é tentar entender a Umbanda apenas lendo manuais. Umbanda se aprende e se vive dentro do terreiro. Olha só, as pessoas acham que eu estou falando mal de outras liturgias religiosas. Jamais. Mas existem amigos meus que foram para determinados rituais com chá, para saber o nome do baiano, para saber qual era o guia que deveria incorporar dentro do terreiro de Umbanda. Tem algo muito errado nisso. Relacionamento, guia e médium é dentro do terreiro, é em casa, é no dia a dia, é em tempo integral. Somos espíritos em evolução, assim como os nossos guias. Mas bem, a segunda mácula do umbandista é a ideologia de Umbanda perfeita. Essa Umbanda não existe. Essa Umbanda nunca vai existir. O seu culto, meu irmão, nunca vai ser a régua que mede o certo e o errado dentro da religião. O que é bom para você pode não agradar aos outros. A terceira mácula do umbandista é projetar no terreiro tudo o que tem para ser trabalhado em si. E aí o médium acaba deixando de lado o relacionamento com a espiritualidade. Essa é uma receita que realmente não dá certo. Nenhum terreiro vai ser bom para quem já entra no terreiro pensando em ser adulado, bajulado, visto como coitadinho, como alguém que precisa de atenção, com melindres. E esse tipo de gente, para virar toda uma situação e trazer o negativo para o pai de santo e para a corrente, esse tipo de gente, olha, é com eles mesmo. Esses traz o negativo para dentro do terreiro. Mas vamos à quarta mácula, que é a prepotência. E aqui não é uma questão de ordem numérica não, tá, gente? É só uma situação das 10 que eu separei. Mas eu tenho certeza que se você refletir direitinho uma a uma, você encontra dezenas de máculas do umbandista. É a prepotência que faz o umbandista pensar que ele é o salvador do planeta Terra. Lê do engano, viu? A religião não salva o mundo não, umbandista. A religião é uma via que tenta transformar as pessoas em seres melhores. Algumas vão melhorar, outras vão usar a religião para inúmeros fins. É ou não é? A quinta mácula do umbandista é o fanatismo. É aonde o lobo mau da fé se alimenta. É uma carência o fanatismo, né? Sabe o que é o fanatismo? Onde tudo é magia, tudo tem que acontecer pelas vias do milagre, a pessoa já não trabalha mais, já não tem mais vida social. A pessoa se esqueceu que a vida é pé no chão e cabeça colada no pescoço. Aqueles que são mais velhos de religião e que já têm uma certa maturidade, eles não abrem a boca para falar besteira. E eles dizem, né? Cuidado com a afoiteza,
Cuidado com a ansiedade dentro da religião. A afoiteza pode te levar para uma via aonde você acaba inventando coisas, aonde você acaba se empanturrando de ilusão e se desiludindo com as suas próprias criações mentais. A sexta mácula do umbandista é a falta de profundidade por pensar que sabe demais, por deixar a ansiedade tomar conta do seu interior. Outra vez, vou repetir isso. Na religião de Umbanda, tudo tem um tempo certo para acontecer, assim é na vida como um todo. As coisas se desenvolvem de acordo com a nossa entrega. A sétima mácula do umbandista é o despeito. Esse despeito vem da inveja, e essa inveja gera fofoca, que gera intriga, que gera brigas desnecessárias. E não estou aqui para me mostrar como a pomba branca de Oxalá, não. Eu só digo isso porque tem muita gente que quer demonstrar que é a pomba branca de Oxalá, tá? Eu prefiro as pessoas que estouram e depois elas vêm pedir desculpa ou, né? Mas ali no momento de fervor trazem uma certa verdade do que essas pessoas que fazem tipo, mas que lá no fundo estão despeitadas por alguma coisa. Por exemplo, o irmão que chegou agora e é mais desenvolvido e já foi para a linha de atendimento, enquanto aquele que já está há 5 anos em desenvolvimento ainda não foi para a linha de atendimento, porque não tem maturidade espiritual para isso. A oitava mácula do umbandista é a preguiça. É querer adaptar, resumir ou simplificar ou mudar aquilo que não tem como. Aquilo que vem de uma premissa, aquilo que dá sustentação à liturgia, ao culto, aquilo que é fundamento. A nona mácula do umbandista é incluir tudo que possa interessar e excluir o desempregado, o viciado, o que não tem dinheiro para pagar mensalidade de desenvolvimento mediúnico, excluir aquele que está todo lascado precisando de ajuda. Então aí a gente deve ter um olhar especial, né? Será que o que está em questão é a espiritualidade ou o dinheiro? Ah, mas não pode falar isso porque você difama a religião, porque você denigre a religião. Tá, então vamos seguir uma ordem aqui. O candomblessista que vive do seu axé, ele vive do quê? Do tirar o ebó? Um umbandista vive da mensalidade do desenvolvimento mediúnico, dos cursos que leciona fim de semana? O quimbandeiro vive de amarração? Acredito que tudo isso seja uma escolha e sejam pontos de vista aonde nenhum deles pode desumanizar aquilo que tem que ser um olhar humanizado, principalmente dentro de um templo religioso. E sim, eu sei que na prática o buraco é mais embaixo. Eu sei que na prática as coisas não são tão simples quanto na teoria, quanto no plano metafísico ou no mundo filosófico. Então aí cada um sabe aonde seu calo aperta e fica bem bonito se a gente colocar um ponto aí onde cada um olha para o seu próprio umbigo. E aí, desse ponto, não existe ninguém bom bastante para julgar o outro. E olha só, é preciso ter coragem para
chegar e falar o que eu estou dizendo aqui. Porque a intenção não é ofender nem apontar o dedo, mas tudo é motivo para melindre hoje. Hoje tudo é manipulável. A comunicação na internet é muito manipulável. O fake news está aí, né? Mas eu também tenho certeza que quem tem um mínimo de consciência sabe que eu estou construindo um diálogo com muito, muito respeito. E por fim, vamos à 10ª mácula do umbandista, que é a inveja. É a vontade velada de ser igual ao outro, a comparação. Ao ponto de as pessoas acharem de verdade que inspiração é plano de carreira. Explico, gente. Eu posso me inspirar no Zélio de Moraes, mas nunca vou ter a mesma espiritualidade que aquele homem teve. Eu posso me inspirar no Mahatma Gandhi, mas nunca vou ter a mesma espiritualidade que ele teve. A partir do momento que qualquer vertente religiosa dentro da Umbanda se organiza de tal modo aonde cursos piramidais vão liberando certificados, condicionando a mente das pessoas a acreditar que agora elas alcançaram um outro patamar, e que estão crescendo dentro da religião porque sabe aquele pacote de teoria que vão repassar mesmo sem colocar na prática. Isso é um perigo, isso vira um plano de carreira, isso não é mais espiritualidade. E por onde eu afirmo isso? Porque isso não faz parte da premissa, da simplicidade. Isso é uma coluna de apoio do sistema capitalista. E essa coluna, ela tem sim força dentro da receita mundial, porque as religiões elas são mundiais, não é só dentro da Umbanda. Money, dinheiro, viu metal. Essa é a premissa do capitalismo. Sem dinheiro, a gente não vive. Mas viver para ele é escravidão. Tem até aquela frase que diz: o dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Agora você imagine isso dentro da religião. Ou só eu vejo muitos canais de TV aberta onde a religião já tomou conta, comprou aquele canal. E a gente vê o líder viajando de jatinho, carro blindado. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que existe uma receita. Pense. Eu não trago respostas prontas, não trago verdades porque elas não existem. Dá para perceber que existe uma margem fina entre vícios e virtudes, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é abuso e bom senso, o que é justo e abusivo. Dá para perceber? Meus irmãos, é isso aí. Religião em profundidade, quando a gente para refletir, realmente não é fácil. Agora eu vou fazer mais um convite para você. Imagina que desses 10 itens que eu separei, dessas 10 máculas, você pudesse eliminar pelo menos 2 em si. Vamos fazer uma prática de imaginação criativa? Aí, quem sabe, a gente pode se conectar com as nossas forças e pedir ajuda para elas. Pedir clareza mental. Pedir apoio nesse momento. Fecha teus olhos. Respira. Acalma o seu coração. E simplesmente
pense. Pense em tudo, visualize tudo que eu vou sugerir na sua mente, na sua tela mental, como se fosse uma grande tela de cinema. Imagina que Xangô mandou queimar os manuais. E com os manuais, os nossos pontos cartesianos sobre aquilo que é julgamento, sobre as práticas das outras religiões e vertentes da nossa própria religião. Imagina que Oxalá com um manto branco sobre a mesa da vida estende o seu manto que contém todas as outras cores e diz para você: sirva-se de gentileza, de entendimento e conhecimento. Observe que existem outras dimensões. Use tudo isso para se tornar alguém melhor. Nunca use isso para humilhar alguém, para fazer guerra ou para se tornar uma pessoa arrogante. Imagine Obaluaê te cobrindo com as palhas sagradas e dizendo: desapega dessa vida irresponsável. Tá na hora de você assumir a sua autorresponsabilidade e de transformar as dificuldades da vida em caminhos para encontrar a sua força maior. Imagine Oxum lavando a sua cabeça e te ensinando que o amor não é fanático e que tudo que é bom permanece dentro de você. Porque uma vez que seu interior esteja limpo, as energias são compatíveis. Pense em Nanã tocando seu coração e levando embora toda a ansiedade. Pense em Iemanjá acolhendo e limpando o jugo pesado que você tem sobre si, sobre a vida, sobre as outras pessoas. Deixa a mãe te deixar um pouco mais leve. Esse é um momento só seu. Reflita um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio. E já quero te lembrar de dar um like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos nos grupos de Umbanda do Facebook. Ajuda a gente a chegar a mais ouvidos e mais pessoas e mais umbandistas que precisam apenas refletir um pouco mais sobre a religião, para não cair na vala da teoria e se esquecer que a religião é a prática dentro do terreiro. Meu nome é Samuel Correia. Fiquem deuses. Axé.